limoeiro. Oi, mundo! Hoje a reflexão é: quando envelhecemos? Então, trazemos para a gente refletir sobre isso a nossa querida psicóloga Carla Niland e a gerontóloga Kátia Martins. Hoje a gente vai ter uma conversa no Saúde da Alma que inicia um ciclo para a gente falar de saúde. Tá? Nós vamos falar de saúde física e saúde mental no nosso envelhecer, né, que eu gosto de pensar no envelhecer com S também, tá? Um envelhecendo, tá? E que eu acho super importante, e a gente está fazendo essa parceria com a Kátia, né, Magda, que uma vez por mês, até lá, novembro, dezembro, uma vez por mês a Kátia estará conosco abordando diferentes temas sobre o envelhecer. Tá? Então, talvez a gente já possa iniciar conversando, Kátia, te apresentando. Acho que tu te apresenta, tens um longo currículo e agora assumisse também mais uma função. Gostaria que tu pudesse te apresentar, eu sempre acho pertinente que as pessoas possam fazer a sua apresentação. De uma função bem importante, não é, Kátia? Dentro desse tema. Nem me fala, muito importante. Bom, boa noite, Carla, boa noite, Magda. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí pela Rádio Papareia. Né? Eu sou a Kátia Melissa Martins, sou gerontóloga, sou graduada em gerontologia, tenho pós-graduação em psicopedagogia institucional, né? Isso, tenho expertise em estimulação e reabilitação cognitiva. Trabalho de forma autônoma, né? Aqui na cidade de Rio Grande, e agora assumi uma nova função extremamente importante no meu município. Eu assumi como coordenadora dos direitos da pessoa idosa. Uma responsabilidade assim que muito me honra e, ao mesmo tempo, me dá aquele frio na barriga por ser tudo muito novo, inédito. Claro, cheia de desafios, não é, Kátia? Com certeza, muitos desafios. E falando no que a Carla ali na apresentação falou do envelhecer com S, do envelhecendo com S, algumas pessoas que eu enviei, né, o vídeo disse assim: Kátia, não tem um erro de ortografia ali? Não teria que ser o C no lugar do S? Ai, tá até em destaque. Eu disse: não, é assim mesmo. É para ser escrito dessa forma, para chamar a atenção que nós envelhecemos sendo quem somos, né? Que as mudanças são físicas. Internas tem algumas lá que acontecem com as nossas experiências de vida, né? Mas que nós continuamos. A Kátia de 49 é a mesma Kátia de quando nasceu, com algumas pequenas alterações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, mas eu continuo sendo a mesma pessoa na essência, né? Então temos que envelhecer continuando, né, com sonhos, com propósitos, com objetivos. Claro, é um processo, né? É um tornar-se esse ser velho agora, não é? Mas que é de um contínuo, né? Que vem nesse processo se constituindo. Sim, porque o envelhecimento ele é construído ao longo da nossa vida, né? Claro. Nós não ficamos, vou utilizar o termo velho, embora eu não goste, tá? Mas talvez fique mais fácil para algumas pessoas compreenderem, mas a gente não fica velho aos 60, nós não ficamos velho, principalmente as mulheres, quando entramos na nossa menopausa, né? Não, o nosso envelhecimento vem lá, desde a infância, ele é construído, desde sempre, né? Então, hoje eu já sou um pouquinho mais velha do que ontem, um pouco mais nova do que amanhã, isso desde a minha infância. E com certeza, tudo que eu sinto hoje fisicamente no meu corpo, de limitações, doenças crônicas que eu tenho, ou que eu venha a desenvolver, é reflexo também
lá da minha infância, da minha adolescência, da fase jovem adulta, né? Então, o envelhecer é uma caminhada, é uma estrada que vamos percorrendo ao longo da nossa vida. Claro, a Louise Aronso, que é uma geriatra norte-americana, que é da Califórnia, ela traz num livro sobre envelhecência, logo no início, ela traz assim o primeiro contato dela, porque quando tu disse a gente está construindo também esses conceitos desde cedo, não é? Em contato com as pessoas de mais idade que nós vamos conhecendo desde a infância, não é? Tem a nossa construção e tem a construção cultural, familiar, não é? Isso que vai constituindo o que nós entendemos por velho também. Né? E ela traz uma lembrança dela, aos 6 anos, em que ela vê a bisavó trocando de roupa. E a bisavó era uma mulher muito forte na família. Né? Mas ela diz que chama a atenção dela os seios dessa bisavó, que eram muito grandes e aquela pele enrugada. Né? E a partir dali ela começa a falar desses primeiros conceitos que nós vamos constituindo, né, sobre o ser velho, né, desde muito cedo. Né? Uma bisavó que, por vezes, a assustava pela seriedade, pela forma como falava. Ela traz os cheiros também que isso traz. E um pouco antes, ela traz uma pesquisa que um professor fazia na universidade, que ele perguntava para os alunos o que eles achavam, o que significava velhos para eles. Que eles tinham que responder em um minuto, escrever o que era velho para eles. E aí a maior parte dos alunos colocava que velho era enrugado, era rabugento, não é? Que cheirava mal, que tinha cheiro de mofo, geralmente palavras depreciativas desse velho. E depois ele perguntava para os mesmos alunos, e isso era uma pesquisa que ele ia fazendo com as pessoas, com amigos também, o que eles entendiam por ancião. E aí, ancião, as pessoas diziam uma pessoa sábia, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com experiência, que passava essa experiência, embora sejam sinônimos, como tu disseste, não é, Kátia? A palavra velho acaba vindo com todo um peso da cultura. Exatamente, Magda. Eu acho que a Kátia podia trazer um pouquinho de como é que ela percebe isso, porque como é que vamos trabalhar a gerontologia ao longo do tempo, dentro do que a Magda está falando, assim, dessas pesquisas todas que são feitas, e dessa história, né, de ver a bisavó. Uhum. E a partir dali... Né? Sim. Bom, primeiramente, né, a gente precisa entender a gerontologia antes de qualquer coisa, né? Então, a gerontologia, ela é uma ciência que estuda o envelhecimento no seu aspecto amplo, né? Psicológico, físico, social. Ele é um olhar biopsicossocial do envelhecimento humano. Bom, como a Magda estava falando ali da geriatra, né? Que falando sobre a construção do velho, né? Vamos dizer assim, tu olhando para os teus antepassados e tu vais desde pequenininho, se tu parar para analisar, o envelhecimento mudou. O envelhecimento mudou muito. Eu tenho uma foto da minha avó materna aos 42 anos, antes de eu nascer, porque ela faleceu antes de eu nascer. Ela tinha 42 anos, eu já estou com 49, coloca aí, seria a 80 anos, mais de 80 anos atrás, né?
Não, 40 e... Não, ela faleceu com 42, eu tenho 49. E eu não a conheci. Pelo menos os 49 anos meus aqui, né, para mais. Porque tem bem mais. Minha mãe tinha 15, minha mãe tem 70 e poucos anos, né? 60 então, anos atrás. 60 anos para trás, com certeza. E a minha avó, aos 42, ela já, nas feições, representava uma pessoa de bem mais idade. Bem mais idade. E ouvindo relatos, né, de pessoas que têm mais idade do que eu, que me contam como eram seus avós, né? É bem aquilo que ela falou ali dos seios enrugados, né? A visão principalmente da mulher, da avó, dentro de casa, cuidando dos filhos, dos netos, fazendo tricô, fazendo crochê. E tudo isso mudou, porque a sociedade também foi mudando, foi evoluindo. Hoje em dia, as avós escalam montanhas, pulam de paraquedas, viajam, namoram, sonham. Né? E a parte física também, como a gente passou a ter a maior acesso à informação, maior acesso a cuidados, nós também fisicamente estamos demonstrando esses sinais mais tardiamente, vamos dizer assim, né? E também, para quem não quer transparecer os sinais, tem recursos hoje em dia que antigamente não tinha, como um botox, por exemplo, né? Quem não quer transparecer. Eu digo para as minhas meninas, as senhoras que eu atendo, nas faixas dos 80 aos 90. E elas ficam assim, tu nos chamas de menina, assim, para mim, vocês são meninas. São todas faceiras. Uma de 90 anos passou 15 dias na Nova Zelândia. Quando que antigamente uma pessoa de 90 anos iria fazer isso? Quiçá chegar aos 90 anos. Né? Então, nós temos hoje a longevidade. Mas, ainda assim, o conceito de velho, mesmo com toda essa mudança da sociedade, ainda é de peso, né? De um fardo, de algo em desuso. Como tu falasses ali, o ancião é sinônimo de velho, são palavras sinônimos, né? E a diferença entre a importância que é dada na aplicação de uma palavra para outra. Nas minhas interações de estimulação cognitiva ou de reabilitação cognitiva, quando uma das minhas meninas vem assim para mim, ai, Kátia, eu tô com um problema hoje. Eu digo para ela, não, tu não tens um problema hoje, tu tens um desafio. Porque a palavra problema traz aquele peso, né? Eu digo assim, problema a gente enlouquece, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Desafio não, desafio a gente vê como algo que a gente consegue transpor, que é transponível, que a gente vai conseguir solucionar. Então, mesmo que a gente crie uma preocupação em cima daquele desafio, ainda é menor do que se tu falar e ouvir a palavra problema. A mesma coisa na concepção do velho, do ancião, por exemplo, né? Claro. Velho remete a algo que é frágil, que é doente, que precisa de cuidado, entendeu? E o ancião não. É alguém que tem que ser respeitado, que é uma fonte de sabedoria, que vai nos passar informação, né? São sinônimos. Claro, mas ao mesmo tempo, não é, Kátia? A importância, talvez, de podermos, e às vezes eu prefiro a palavra velho, até como desafio de buscar mudar esse conceito. Mas que me parece que é algo que esta geração que vem envelhecendo, essas últimas gerações assim, que vem envelhecendo, estão debatendo e lutando, digamos assim, para modificar esse olhar também, né? Esta compreensão do velho. Porque quando o velho passa a participar muito mais na vida social, na vida cultural, quando tu assiste... Bom, mas isso na verdade, de certa forma, acontece bastante no meio intelectual, digamos assim. Né? A questão é poder também ser
mais abrangente para as diferentes classes sociais, não é? Eu ao menos entendo isso, assim, porque é diferente a mulher ou o homem que tem condições de cuidar mais da sua saúde, da sua alimentação. Até gostaria de te ouvir a esse respeito, assim, não é? Dessas diferenças para quem tem condições de um trabalho que não exige tanto do corpo, não é? E que tem mais acesso à saúde, a uma boa alimentação, a exercícios. Então, se tu percebes aí uma diferença importante, ainda que possibilita que, mesmo que na mesma época, nós tenhamos diferentes tipos de envelhecimento. Bom, com certeza, né, Magda, que a saúde financeira, vamos dizer assim, né, o acesso à educação, o acesso ao cuidado, o acesso a uma alimentação minimamente saudável, pelo menos, né? O tipo de trabalho também, tudo isso vai influenciar muito no envelhecer, né? Eu tenho um grande amigo conhecido de vocês, o Sibério, né? Que ele é pescador industrial. E nós já trocamos muitas informações sobre a questão do envelhecimento. E o quanto é duro e sofrido, por exemplo, o envelhecimento deles. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho que tu tá lá correndo refém das intempéries, né? Em alto mar. Uhum. É o sol, o calor, o vento, né? A maresia. Claro. Exatamente. E aí ele, inclusive, entrevistou um pescador e ele me passou o vídeo. E esse pescador dizia que se ele tivesse tido acesso, por exemplo, à educação, que ele não teve, né? Ele talvez tivesse uma aposentadoria melhor, um envelhecimento melhor, várias coisas, né? Tem um artigo na revista Nature, se não me engano, que fala sobre os 14 fatores de risco, por exemplo, para uma demência. E entre esses 14 fatores de risco vem justamente essas questões, né, que envolvem a qualidade de vida, hábitos de vida, que vem a educação. Quanto mais baixa a escolaridade, maior o risco de tu teres um envelhecimento, por exemplo, não saudável. Porque o que é o envelhecer? O envelhecer não é sentir dor. O envelhecer não é ter demência. O envelhecer é tu continuar com a mesma autonomia, com a mesma independência, né, que tu teve ao longo de toda a tua vida. Tu não pode, não é... Quando eu escuto alguém dizer assim para mim, mas eu tô sentindo esse tipo de dor porque eu tô ficando velho, né? Já fala assim, eu tô com dor porque eu tô velho. Não, tu tá com dor porque ou tu não fez atividade física, tu não fortaleceu a musculatura que tu precisava fortalecer, e aí essa dor, no meu caso, do joelho, uma artrose, né? Eu tenho aos 49 anos, então se eu não cuidar, eu não vou ter mobilidade aos meus 80 se eu não cuidar agora. E aí, para mim poder garantir, por exemplo, a minha mobilidade aos 80, para continuar tendo a minha autonomia, né, e a minha independência, porque são coisas distintas, autonomia e independência, eu vou precisar cuidar do quê? Do peso, do sobrepeso, e aí passa pela alimentação saudável, que também já vai prevenir aí risco das cardiopatias, de doenças circulatórias, né? Diabetes. Claro, e aí tu trazes uma questão importante, que é a informação a respeito de todos esses processos, né? Enquanto tu falavas, eu me lembrava, eu não conheci meus avós, tá? Mas eu conheci os homens, né?
mas eu conheci, até porque muitas vezes os homens morriam, continuam morrendo mais cedo, não é? Eu conheci as minhas duas avós. Uma morreu com 60 e poucos anos e a outra com 92, né? E, embora elas fossem da mesma geração, elas tinham diferenças sociais, educacionais bem importantes, né? Uma era uma pessoa muito humilde e a outra tinha sido bibliotecária-chefe até do Palácio Piratini, então uma mulher com outro contato, com outro traquejo social. E essa minha avó foi, quando eu casei, a pessoa que me levou para comprar baby dolls, tu entende? Numa época em que todo mundo era mais fechado, não é? Ela tinha uma mente muito mais aberta, era uma mulher que trabalhou desde cedo, então, mesmo naquela época, com diferenças importantes, mas nunca pensou em fazer exercícios. Não era algo que fosse importante. Isso hoje nós sabemos, né? A alimentação também, ela tinha, o cuidado era outro. Eu queria voltar numa coisa importante, assim, naquele material, aquele vídeo que o Sibelius mandou para ti, Kátia, ele mandou para mim também. E uma das coisas que me chama a atenção é a fala desse senhor pescador, quando ele traz, assim, de que ele não tem idade para aposentadoria ainda, mas ele tem a sensação e a ideia de que ele não vai ter força para chegar até lá pescando, né? Acho que ele está com 62 e teria que trabalhar até os 65, alguma coisa assim. Então, e daí entra isso dessa questão da qualidade de vida que a Magda estava trazendo e que tu estava trazendo, né? Como é que a gente, do ponto de vista da gerontologia, hoje pode trabalhar essas diferenças na verdade, para reduzi-las, né? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode pensar isso para a gente e para os outros, né? Neste sentido, porque tem uma questão de saúde pública aí, né? Eu ia dizer, Carla, que talvez, e aí o cargo que tu passa a ocupar, não é? A importância desse cargo para pensarmos nas questões do Estado, da sociedade em relação à saúde pública. Eu vou lidar mais diretamente. Eu vou lidar mais diretamente com a parte dos direitos humanos, né? Os direitos da pessoa idosa, que passa pela saúde, porque é direito da pessoa idosa à saúde. Direito da pessoa idosa, por exemplo, o acesso à educação, né? Então, é muito importante pensar, os governos começarem a pensar em todas as suas esferas, municipal, estadual, federal, em construção de políticas públicas e repensar, inclusive, os modelos de aposentadoria também. Né? Vamos pegar o exemplo desse senhor aí, né, que o Sibério mandou, por exemplo. Ele tem, como a Carla falou, ali 61, 62 anos, mais ou menos, essa era a faixa etária dele, ele teria que trabalhar até os 65. Ele é um trabalho extremamente braçal. Então, muito dificilmente ele vai ter saúde para chegar até os 65 e se ele vai ter que se aposentar proporcional. Né? Se ele não resistir, não conseguir chegar até a idade lá que ele precisa para casar, para ter 100%, que é a idade e o tempo de contribuição que tu precisa, é a fórmula, né? Ele vai se aposentar proporcional. E aí, como é que ele vai ter saúde? E saúde, gurias, vai num conceito muito maior. Saúde aqui que eu estou falando não é ausência de doença. Né? Eu estou falando também da saúde do dinheiro, da saúde do acesso a esses direitos, né? A saúde da moradia em que a pessoa reside, a saúde também
da comunidade a qual ela está inserida. Porque quando a gente fala em saúde, a gente pensa no processo doença, né? A doença em si. Mas não, saúde ela é muito mais ampla do que só, né, a doença. Claro que a doença também impacta. A gente precisa pensar nos vários tipos de saúde que existem, né? E a construção de políticas públicas, ela se faz necessária. Eu vou falar daqui, de Rio Grande, mas acredito que deve ser a realidade de grande parte do Brasil, né? Rio Grande tem cerca de 20% da população hoje com 60 anos ou mais. Tá? Eu fiz um levantamento baseado no censo do IBGE, no último censo do IBGE, levando em consideração, tá, que as pessoas que estavam no censo continuassem vivas até o final do atual governo daqui do município, né? E que as pessoas ali estimadas dos 55, 56 anos fossem chegar aos 60 até o final do governo da atual prefeitura, Rio Grande vai ter quase 30% da população. Vai ser menos, entendeu? Vai ser menos. Porque aí tem as taxas de mortalidade. Eu não levei em consideração a mortalidade, tá? Não levei em consideração. Eu utilizei análise de número ali, simples, só para ter. Mas se não for 30, vai ser ali, ó, 26, 25% da população. É muito. Tenta imaginar assim, a cada 100 pessoas, 25 vão ter 60 anos ou mais. A outra parte vai estar na faixa de transição, como eu digo, a faixa de transição são os 40 a mais. Como fica o mercado de trabalho? Claro, e aí tu estás falando, não é, em mudanças não só no corpo, na mente, mas importantes mudanças no social. Isso aí. É a nossa transição demográfica que estamos passando, né? Na verdade. Então, nós temos que pensar no envelhecimento no mercado de trabalho, inclusivo para pessoas de 60 anos ou mais. A aposentadoria para essas pessoas, né? Uma aposentadoria que elas possam ter um envelhecimento digno, porque vamos colocar um salário mínimo, né? Salário mínimo. Eu não tenho noção quanto é que está, 1.500, 1.600? Quase 1.600. Mas não, eu sei que é quase 1.600, se não for 1.600. Como é que uma pessoa vai viver com este salário pensando assim, ó, uma pessoa idosa? Vamos pensar na questão da periferia, onde estão a boa parte das pessoas idosas, né? Que é isso que em situação de vulnerabilidade, né? Em questão da vulnerabilidade. Como é que elas vão viver com um salário mínimo? A grande maioria é arrimo de família. Então, aquele salário já tem trocentos empréstimos consignados feitos para ajudar neto, filho, sobrinho, vizinho do lado, né? Como é que vai ter uma alimentação saudável? Como é que essa pessoa, às vezes, nem sair de casa para ir ao centro, né? Sacar o seu salário, que alguns gostam, ainda se utilizam disso, né? Às vezes não tem condições. Então, é urgente a gente pensar e repensar o envelhecimento. Gurias, eu queria ler um pouco aqui, preciso ler aqui os comentários, porque eles têm a ver com isso que a gente está falando, tá? A Cris dando boa noite aqui, Antônia também, Daisy também deu boa noite lá no começo. Sim, Antônia, vai ficar gravado, para que todos saibam, fica na Rádio Papareia. Se inscrevam, por favor, na Rádio Papareia, para a gente poder ir mais longe, mas deem uma curtida para a gente chegar para outras pessoas. Isso é importante, porque o algoritmo entende que é um assunto importante, tá? Tati dando boa noite. A Cris dizendo de novo aqui, Kátia, gerontologista, está muito bem representada por você. Aí a Kátia Urbano dando boa noite, dizendo que conhecimento é fundamental. A Slaine também dando boa noite.
Luísa Rocha, muito bom essas lives. E eu estou lendo porque o pessoal da rádio não vê o que está escrito aqui, então eu estou lendo para o pessoal da rádio também. Tá? Janete Azevedo dando boa noite. Alessandra dizendo que essa live ajuda muito, Alessandra Teixeira. Ela fez um comentário que ela está muito feliz por ter escolhido essa linda profissão. Trabalho com idosos há mais de 20 anos, trabalhei em LPI, em CAPS, e hoje trabalho no Disque Idoso 165 e amo o que faço. Cris, de novo, a busca da senescência, que era uma coisa que a gente estava falando antes, né? A Cátia Urbano trouxe uma questão que era o que tu estava falando agora, que o envelhecimento na periferia é bem diferente quando nos deparamos com a pessoa idosa que tem acesso às condições sociais e econômicas. Muito para avançar em políticas públicas. Cris trazendo aqui que poucas profissões têm aposentadoria em menos tempo. É preciso rever os critérios para que mais profissões que demandam do físico do trabalhador. E eu também penso isso, né? E aqui temos mais a Alessandra também trazendo aqui, professoras abençoadas, e amo cuidar dessa parte do envelhecimento. Então, ver a questão das políticas públicas como importante, né? E o que tu falavas antes, eu fiquei pensando, esse salto de 20% para 25%, 26%, 27%, em pouco tempo, a gente vai estar... Se esse salto se dá em 4 anos, em 10 anos, a quanto estaremos? E a Magda, nos bastidores, falou uma coisa muito legal que ela estava lendo, que ela disse assim, do material que ela leu ali, que a gente vai viver muito mais tempo no nosso envelhecer, né, em ser velho, do que ter sido criança e adolescente. Sim. Né? Porque se nós consideramos, né, a velhice a partir dos 60 anos, digamos assim, o ser velho, tá? Se botaram esse marco, digamos assim, se chegamos aos 100, são 40 anos vividos nessa faixa etária. Muito mais do que o tempo da infância, o tempo da adolescência e do adulto maduro. Proporcionalmente. Sim. Não é? Agora há pouco faleceu na família uma pessoa com 116 anos. Né? Era considerada a mulher, a Tina, uma freira, era considerada a mulher mais velha do mundo. A Dona Iná era tua tia. Não, não era minha tia. Era da família, era tia do meu cunhado. Ah, tá. Eu li a história Né? dela, mas era muito Nós bonita. todos chamávamos ela de tia, não, porque já conhecíamos há muito tempo e consideramos assim, né? Que lúcida, né? Uma pessoa com um propósito, e aí entra nas questões, né? Que propósito? Alguém que curtia ainda o internacional, que tinha, não é, uma paixão pelo time. Então, e aí eu gostaria de te ouvir a respeito disso, né? Da importância também de termos os propósitos no envelhecimento, né? Como se dá esse envelhecimento também mais saudável? E eu vou acrescentar, e como resgatar o propósito quando uma pessoa, né, nos seus 70, 60, 70, 80, o que a gerontologia faz para resgatar isso? Como é que se trabalha isso? É possível? Que eu acho que faz parte dos desafios desse envelhecimento, não é, Kátia? Sim, com certeza. Se tu pudesse falar um pouco disso, assim. Claro que eu falo. Bom, vamos lá. Voltando à questão da Dona Iná, que faleceu aos 116 anos, eu vi reportagem dela, li bastante material que saiu a respeito dela, né?
e torcedora do Inter, né? Ela fazia aniversário no dia do, Mas do eu também aniversário do Inter. li, eu até compartilhei no meu Instagram, na época, um Rios, não vou me lembrar agora do nome da senhora, que é muita informação. O meu marido disse que eu tenho um cacholão, que a minha cabeça é grande, ele chama de cacholão, que é para poder eu conseguir armazenar e lembrar de todas as informações que eu vejo, mas às vezes tem coisa que eu não consigo guardar por muito tempo, que eu disse, não, vai lá, fica num cantinho, porque eu tenho que guardar outras informações agora. E numa senhora, que ela é de Guarulhos, São Paulo, e eu gosto muito de trazer esse exemplo, eu uso muito esse exemplo com as minhas meninas, porque tem uma de 83 que eu pergunto para ela, Dona Fulana, como é que a senhora tá? Ah, tô bem, tô viva, né? Mas ela fala assim, ah, tô bem, tô viva, como se fosse um fardo ainda estar viva, né? E aí eu trouxe para... Porque ela acha assim, ó, que ela não tem mais idade para ter um propósito, para ter um sonho, para ter um objetivo. Aí, recentemente, ela foi bisavó. Né? E eu disse assim para ela, bom, agora a senhora tem um propósito, a senhora é bisavó. A senhora tem bisavó. E a bisneta mora em São Paulo. E ela mora aqui em Rio Grande. Então, olha, vamos trabalhar essa cabeça, vamos colocar uma fisioterapeuta aí para trabalhar a sua mobilidade, para a senhora poder viajar de avião para ver a sua bisneta. Né? Porque a gerontologia, ela faz esse gerenciamento do envelhecimento. Essas meninas que eu atendo, né, o que eu, Kátia, como gerontóloga, faço é a avaliação gerontológica e faço as atividades de estimulação e reabilitação. Porém, quando eu percebo ali uma depressão, por exemplo, eu encaminho para uma psicóloga, porque ela que vai fazer esse trabalho, né? Mas através da estimulação, da reabilitação e até mesmo de uma conversa, eu consigo trazer ali essa questão do propósito, dar um incentivo, como foi o caso dessa que eu citei agora, por exemplo, do fato dela ter virado bisavó recentemente. Então, ali foi um estímulo para ela querer ir adiante e sentir que tem um propósito, elas 83, 84 ainda estarem existindo, poder conviver com a bisneta. E eu incentivo muito elas, por exemplo, a aprender a usar o WhatsApp. Essa senhora de 91 anos, que foi passar 15 dias na Nova Zelândia, ela estava muito jururu também. Ah, não quero viajar, porque não tem mais idade. Eu disse, a senhora tem idade, a senhora tem saúde e a senhora tem dinheiro. Aproveita, vai. Quanta gente gostaria de poder fazer isso? É o casamento da sua neta, é o seu bisneto. Quando é que a senhora vai ter a oportunidade de novo de estar lá? Né? Então, aí comecei a incentivar o uso do WhatsApp, chamada de vídeo, ensinei. Aí ela tem uma senhora que trabalha com ela, como se fosse uma secretária particular dela, e aí um dia ela estava comigo na clínica e ela ligou para a secretária, e a secretária, mas a senhora está me ligando por WhatsApp, por vídeo? Aí um dia estava chovendo e eu falei com essa senhora, com a senhora que cuida dela, né, que atende ela, eu disse assim, olha, meu atendimento hoje vai ser online. Ai, mas ela não sabe. Eu disse, não, mas eu já expliquei, é só fazer o passo a passo com ela. Porque isso é incentivar, é dar um propósito também, é dar um sentido, da capacidade também da aprendizagem. A gente acha assim, que está envelhecendo, que não aprende. A gente aprende até o nosso último suspiro. Talvez não na mesma velocidade que uma criança, óbvio, né? Mas aprendemos. Sim, tem uma plasticidade neuronal que é importante de ser estimulada, não é, Kátia? Uhum. Mas só para... Que aí eu comecei agora meio contar esses casos e voltando na senhora de Guarulhos. Ela, aos 85 anos, ela resolveu que ela queria aprender a ler e escrever o nome dela. Ela passou a vida se dedicando a trabalhar, a cuidar dos filhos, a cuidar dos netos. Quando estava todo mundo grande, todo mundo criado, se não me falha a memória, ela é viúva também. Se não me falha a memória. Ela disse, agora eu vou cuidar de mim. Vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer, estudar. Eu não tive oportunidade na vida de estudar. Aos 85 anos. E de uma zona periférica. O que também é raro. Né? Pessoas da zona periférica
terem esse propósito já depois dos 80 anos. Não é que ótimos que todos tivessem essa vontade, mas a gente, infelizmente, não é essa a realidade, né? E ela foi procurar, ela se alfabetizou, aprendeu a ler e escrever aos 85 anos, concluiu todo o ensino fundamental, mais o ensino médio, e agora ela está com 91 anos e começou este ano a cursar a faculdade de nutrição, aos 91. Fantástico, né? Fantástico, né? Então, eu usei esse exemplo para aquela senhora que não queria ir para Nova Zelândia, porque achava que não tinha condições. Eu disse, olha, se a dona fulana lá em Guarulhos, aos 91, está dentro de uma faculdade e que passou uma vida inteira lutando, a senhora que tem condições agora de usufruir de tudo que a senhora construiu, a senhora vai ficar dentro de casa, contando o tempo? Não, então, eu uso muito dessa estimulação através das palavras para elas, né? Vocês estão vivas, tem vida em vocês. Vocês não estão aqui esperando, né, o tempo acabar. Vamos viver. Quanto tempo tem? 1 ano? 2? 10? Não sabemos, mas esse tempo de vida útil que temos pela frente, a gente precisa tentar tornar ele o melhor possível para nós, né? E para quem também está na nossa volta. Pena que essa realidade não se aplica a todas as pessoas idosas. Que bom que todas as pessoas idosas tivessem os mesmos acessos, as mesmas oportunidades. Mas se encontra mais hoje, atualmente, Sim, porque com há algum certeza. tempo atrás eu iniciei um curso de filosofia, né? E eu tinha muitos colegas na faixa dos 50 mais, 60 mais. Né? Retomando, como um segundo curso que estavam fazendo depois da aposentadoria. Né? Então, voltando a estudar algo que desejavam. É a importância dos desafios, né? de se desafiar também e de buscar essa questão da plasticidade, né? Ela é muito importante, porque a gente vai agregando conhecimento, né? E a nossa mente vai abrindo, vai fazendo outras conexões, porque se a gente freia, vocês estavam falando e eu estava pensando o que muitas vezes pode impedir. É o medo, porque quando tu está falando, Kátia, de estimular, o outro lado da moeda, né, é o medo, mas eu vou fazer uma viagem para Nova Zelândia, eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou fazer tal coisa, uma viagem, não importa para onde seja, né, ou um curso, esse desafio, né? Também o medo nos freia, né? E eu acho que quando tu estava falando na gerontologia e trazendo as questões, eu fiquei pensando, sim, quando tu tem alguém que sabe por onde te ajudar a pensar, que tu pode lidar melhor com esse teu medo, com esse teu receio e avançar, né? E ir adiante, mesmo que tu não tenha uma grande qualidade de saúde, mas que tu pode melhorar, né? Porque é mens sana in corpore sano, né? Se o corpo não está tão são, né? A gente tem que se esforçar ainda mais para a mente ficar melhor, né? E vice-versa, né? Claro, e aí tu entras numa questão importante, né, Carla, que eu acho que talvez fosse legal a Kátia falar também, que é com o envelhecimento, as perdas que temos e as oportunidades de fazer diferente também. Né? Porque tem perdas e tem transformações, tem mudanças. Então, vai depender muito de como nós lidamos com essa perda. Porque quando a Carla falou no medo, eu me lembrei de uma situação em que uma pessoa idosa ainda se sentia em condições de dirigir, né? E os filhos já estavam muito preocupados com ela na direção. Não é? E como também a pessoa se dar conta de que vai perdendo autonomia, vai perdendo reflexos, e que daqui a pouco ela possa se tornar
um perigo na direção e tenha que fazer uma mudança na vida aí, não é? Ou passar, ou usar Uber, ou táxi, mas perde autonomia. E isso, às vezes, é muito difícil para alguém suportar esse tipo de perda, de se tornar mais dependente. Sim, Magda. E vou voltar ao exemplo da minha menina de 91, que foi para Nova Zelândia, em relação à direção. Ela dirigia, né? E dirigia muito bem. Ela dirigia muito bem. E ela bateu o carro. Mas não foi culpa dela a batida. Porque bateram na traseira dela e ela acabou batendo no carro da frente. Né? Foi um negócio de sinal que abriu, tinha um carro na frente, aí o carro de trás não freou, bateu na traseira dela e ela bateu na da frente. E aí ela se sentiu responsável por isso. Porque ela achou assim, ó, e esse foi o discurso dela. Eu tô muito velha para tomar uma decisão tão rápida. O trânsito exigia um reflexo mais rápido da minha parte. E ela mesma resolveu se aposentar da direção. Foi uma decisão dela, não foi decisão de ninguém da família, foi dela. E essa decisão trouxe uma depressão bem grande. Trouxe uma depressão. Ela não ia até mim para os atendimentos, eu tive que passar a ir até ela, porque ela não queria sair de casa, ela não queria ver ninguém, porque aí ela já estava pedindo para morrer, para não ser mais um entrave na vida de ninguém, pelo simples fato de uma batida de carro que não foi culpa dela. Né? Não foi culpa dela. Mas ali ela já sentiu aquela perda e ali ela sentiu o que era o peso. Ela não tinha ainda, na época, 90 anos, ela devia ter uns 88, por aí, 87, mas já estava beirando os seus 90. Então, essas perdas vão trazendo várias coisas, né? E, às vezes, a gente não precisa estar um super idoso, que é o considerado depois dos 85, mas aos 60, quando a gente já começa a aparecer, de repente, os cabelos brancos, as rugas, a gente já começa a se olhar no espelho e já perceber essa mudança, né? E talvez um luto de si, né? Claro. Agora, quando falaste dos cabelos brancos, às vezes eles aparecem aos 18, 19, 30, 40, não é? Então, nós falamos do envelhecimento que começa, por vezes, bem cedo, não é? Das mudanças físicas, digamos assim. Mas, claro, que se torna muito mais evidente e com uma perda muito maior a partir dos 65 ou adiante, não é? E uma coisa eu vou falar assim para vocês, né, gurias? Falando ali a Magda na fala dela da perda, eu completei agora, segunda-feira, 49 anos, né? E para mim foi um baque os 49. Porque eu parei para pensar assim, quanto tempo mais ou menos, né? Fiquei estimando aí até os 90, que eu tenho de vida. Tenho mais uns 41 anos aí, né? E eu fiquei pensando assim, eu tenho 2 filhos, uma moça linda de 28 e um menininho lindo de 5 anos. E eu me olhei com 49 no espelho e me comparando à minha avó, que eu comentei, com 42, que era bem mais envelhecida, eu disse assim, mas eu não me vejo com 49. Sabe? Eu não me percebo fisicamente, mentalmente, com aquele 49, talvez, que se esperavam que as pessoas tivessem. Até porque eu recalculei a minha carreira aos 44. Eu fui cursar gerontologia aos 44. Eu fui mãe pela segunda vez aos 44 anos de idade. Né? Comecei a reconstruir a minha vida aos 44. Vamos pegar aí a Cláudia Raia, foi mãe aos 54. Né?
E aí eu parei para pensar assim, se eu estou assim aos 49, como é que eu vou estar aos 71, que é a idade da minha mãe? E eu olho para minha mãe aos 71, minha mãe não tem característica do 71 da época da minha avó. Uhum. Né? E eu, assim, eu tenho tanta coisa para viver ainda, eu tenho tantos sonhos, tantos propósitos, e com essa responsabilidade nova que eu ganhei aqui na minha cidade, que foi um presente para mim, porque veio muito próximo ao meu aniversário, né? Assim, eu tenho tantos projetos, tantas coisas que eu quero mudar no meu envelhecer e no envelhecer da comunidade, que será que 41 anos que eu tenho pela frente é suficiente? E aí a gente começa a se deparar com esses questionamentos, né? E aí eu pensar o que eu tenho para fazer para poder, pelo menos, viver os próximos 41 da melhor forma possível, para que eu também não venha a ser um fardo para os meus filhos no sentido de saúde, uma pessoa que não vai ter como caminhar, que não vai conseguir decidir por si, né? E olha, eu tenho tudo isso, todos esses pensamentos com o aniversário de 49. Com o dar-se conta de uma passagem do tempo, não é? Uhum. Isso aí. E que pode, mas que tu trazes com muitos objetivos, com muitos projetos, com muitos sonhos, né? Te preparando para aquilo que a Ana Cláudia Arantes fala, né? Quintana Arantes fala, que é se preparando para um deserto, né? Para a ida para o deserto. Como é que vai ser daqui 41 anos, 51 anos, 61 anos, né? Porque tu está limitando aos 90, mas pode ir até os 100, nós não sabemos. Né? Mas o importante é já poder se preparar para essa viagem, né? Para se constituir, para se compor nesse tempo também. Eu acho que tem um se compor neste tempo e viver este tempo, né? Para que a gente possa se compor tempo futuro, tem que estar podendo viver agora, né? Do jeito que melhor for possível. Tá? E não ficar esperando, né? Eu acho que isso, a espera de algo que nada, aquela música, né? Esperando a morte chegar, né? Com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que viver, né? E às vezes é difícil, porque quando o envelhecer bate na porta, né? A gente se assusta, a gente olha e pensa quanto tempo de vida eu tenho. Bom, mas é vida, então tem que viver esse tempo. E por outro lado, né, a gente pouco se reconhece em alguns momentos. Espera aí, mas eu tô só um pouquinho, eu tô com 63, caramba! Né? Eu fiz tantas coisas, vivi tanto e tem tanto por fazer. Tá? Então, assim, projetos, futuro, eu viver o agora, cada vez mais a importância de estar vivendo aquilo que a gente está fazendo, né? Inteira no que está fazendo. E nem sempre é fácil. E eu queria botar aqui daqui a pouco mais o temperos literários para a gente poder ir finalizando e depois fazer o convite para umas próxima live, que já faz 1 hora que a gente está aqui. Então, para um próximo encontro. Posso botar o temperos literários e depois a gente volta para dar uma amarradinha de 10 minutos e tem mais 2 comentários chegando aí que eu vou ler depois. Tá? A gente vai botar o temperos com a Lu Vilela, dicas de livro. Caras e caros amigos, desejo que vocês estejam todos bem. Hoje vamos falar de poesia, gênero literário tão importante, mas um pouco esquecido no Brasil. Talvez por falta de divulgação, por falta de conhecimento. E como disse o filósofo alemão Goethe, ninguém ama o que não conhece.
Então, vamos conhecer poesia. Escolhi o livro da portuguesa Sofia de Melo Breiner, uma criteriosa seleção e apresentação de Eucanaã Ferraz, que é um mestre no assunto. Bem, antes de ler um poema, vou falar um pouco sobre Sofia. Ela nasceu na cidade do Porto em 1919. Sua obra inclui, além de poemas, vários contos, livros para as crianças e ensaios, principalmente ensaios sobre literatura. Sofia recebeu diversos prêmios, inclusive o Camões, o mais importante de todos os prêmios, né, das literaturas em línguas portuguesa. Vamos então a um poema escrito em 1974, mas que continua bastante atual. O título é Com Fúria e Raiva. Com fúria e raiva, acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras, pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva, acusa o demagogo que se promove à sombra da palavra, e da palavra faz poder e jogo, e transforma as palavras em moeda, como se fez no passado com o trigo e ainda se faz com a terra. Então, assim, são belos poemas, gosto muito, e essa é uma coletânea, né, que tem as várias fases da poeta. Sofia de Melo Breiner, Coral e Outros Poemas, é uma publicação da editora Companhia das Letras. Boas leituras para vocês e um grande abraço. Vou botar vocês de volta aqui. Hoje não saiu o videozinho, porque o StreamYard vai mudando aqui e a gente vai tendo que catar os negócios no meio aqui. E daí acabamos só na escuta. Mas vou trazer aqui umas questões que a Cris trouxe aqui. A gerontologia está aí para que possamos, como sociedade, ressignificar o envolvimento e como ele será acomodado em todas as camadas sociais. Vendo isso? Kátia Urbano, eu acredito que tem vontade. O acesso a retornar aos estudos é difícil. Gerontologia é incrível porque podemos ter acesso em vários lugares. O Rogério de Bem Maduré, que é um cara de mais de 60, que faz trilhas, caminha pra caramba, já fez a Barra do Chuí, junto com o Lauro, que é da rádio, até aos moles ali, moles lá, moles do cassino, em 7 dias. Ele já fez 2 vezes, né? E é um cara que faz um monte de trilhas. Oi, gurias, desculpa a pergunta, qual seria o mais correto? Esperar a aposentadoria para viver melhor ou viver plenamente sem preocupações, sem medo de ser feliz? E o Lauro dando boa noite aqui. Começamos por onde nos comentários, Kátia? Bom, vamos pela Cris, né? É isso aí, Cris, minha querida, lá de Brasília, uma amigona do coração. Olha só, a gente está lá no Distrito Federal, olha onde chegou. Realmente, a gerontologia ela vem para ressignificar, né? Acredito que ali ela quis colocar envelhecimento no lugar do envolvimento. Acho que foi isso que ela quis escrever. Ela vem para ressignificar essa questão do envelhecimento, né? E como é que a gente vai fazer para ajustar isso em todas as camadas sociais? Porque, como eu falei, nós estamos envelhecendo. Aqui, Rio Grande é o 11º município a nível nacional, não é nem do estado, é a nível de Brasil,
em aceleração do envelhecimento, né? E assim como está aumentando o número de pessoas idosas, está aumentando o número de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. E aí eu já entro na questão da Cátia Urbano, que ela fala, né, que ela acredita que tem vontade, mas o problema é o acesso. Existem os que têm vontade. A Cátia Urbano, se não me falha a memória, ela é do Rio de Janeiro, é Niterói, é um lugar maior que a minha cidade, então possivelmente a realidade deles lá sejam diferentes da nossa realidade aqui de Rio Grande, por exemplo, né? Mas algumas pessoas idosas periféricas que eu tive a oportunidade de conversar aqui não têm vontade, por N motivos, porque já não acreditam mais na vida, já perderam a esperança de viver, então elas já não têm nem mais vontade de viver, quanto mais de estudar, né? Mas aquelas pessoas idosas que possuem essa vontade de estudar, elas muitas vezes não têm o acesso, porque não tem uma escola próxima. Aqui no município de Rio Grande, por exemplo, é o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu acredito que teria que ter um plano de educação específico para as pessoas idosas, né? Voltado para a área de interesses deles. E concordo com ela no quesito. Gerontologia é incrível, porque podemos ter acesso em vários lugares. Quando eu comecei a gerontologia, a minha primeira formação em gerontologia, que foi o curso superior de tecnologia em gerontologia, que é o tecnólogo, eu agora estou me graduando no bacharelado, ou seja, vou ter 2 graduações, já tenho uma, vou ter a segunda, e já estou me preparando para um mestrado na área da gerontologia. Né? Quando eu comecei, muita gente dizia gerontologia é só em ILPI, que são as instituições de longa permanência para idosos. Os antigos asilos, que as pessoas chamavam, né? Então, hoje, as ILPIs. Gerontologia só para esses locais. Não. A gerontologia está na faculdade, a gerontologia está na academia, a gerontologia está nos direitos humanos, a gerontologia está dentro de um hospital, ela está em todo lugar onde houver envelhecimento. Necessita de um gerontólogo, de alguém com um olhar, né, mais específico do envelhecimento humano. Sendo que o gerontólogo, que é o profissional graduado em gerontologia, ele não atua sozinho. Ele sempre vai ter ali o apoio do geriatra, do psicólogo, do fisioterapeuta, do advogado, do assistente social. Ele sempre vai estar envolvido com demais profissionais, né? Porque é a junção disso tudo que vai proporcionar este envelhecimento com mais qualidade para a nossa população. Que aí a gente tem que pensar na parte positiva, como também nas comorbidades que vêm, né? Nós temos hoje no Brasil 500.000 pessoas com Parkinson. Em 2060, nós vamos ter 1.200.000 com Parkinson. Estamos preparados para isso? E o Parkinson não é o maior número de demência, tem o Alzheimer. E aí vem o que o Rogério de Bem fala. Oi, gurias, desculpa a pergunta. Qual seria o mais correto? Vou esperar a aposentadoria? Não! Vive a tua vida da forma mais plena possível o tempo todo. Por que a gente vai esperar quando vai se aposentar para ser pleno ou se sentir pleno? A plenitude, ela tem que nos acompanhar desde lá da infância, desde sempre. Nós podemos viver, né, plenos. É aquilo que eu falei, eu tenho vida, então se eu tenho vida, eu tenho que viver. Né? Tem uma mensagem do Cortella que ele diz assim, que pode ser que eu utilize alguma coisa de forma equivocada, porque eu não lembro 100%. Mas ele diz que o importante não é a quantidade de anos que vamos viver, mas o como que vamos viver essa quantidade de anos. E eu acho que é uma reflexão que fica da noite de hoje em relação a propósito de vida, né? Como é que tu queres viver esses anos que tu tens? Não importa se eu vou ter mais 41,
mais 51, ou se eu vou ter mais um ano de vida, mas como vai ser esse tempo que eu tenho daqui para frente. Claro. E aí eu pensei também, Kátia e Carla, que não seria uma questão de certo ou errado, não é? Mas uma questão de dar-se conta, né, que pode se possibilitar o que tu dissesse, uma vida mais plena, né, se puder olhar para si no presente, né, para estar inteiro nesse presente, ter os projetos, sim, porque a gente se prepara para uma aposentadoria, a gente se prepara para um envelhecimento, mas o que nós estamos fazendo hoje em relação à nossa vida é o que nos vai preparar para isso também. Com certeza, com Uhum. certeza. Né? Mas o que eu falo ali da questão do esperar é que às vezes as pessoas ficam só esperando. Não, quando eu tiver um bom emprego, eu vou casar. Aí, depois que eu tiver tantos anos de casamento, eu vou ter filhos. Aí, depois eu não sei. As coisas não são assim, elas vão acontecendo. Claro que a gente tem que se preparar para o envelhecimento. Quem é jovem tem que se preparar. E, como eu disse, a gente constrói o envelhecimento, é uma estrada a ser percorrida. Né? Claro, por isso que nós pensamos, as três, não é? No termo envelhecendo, não é? Ou Isso aí. envelhecer com S, nesse processo de se tornar, de se compor, né? Que é contínuo. É porque envelhecer é um processo. Desde que a gente nasce, né? A gente vai envelhecendo. E eu queria retomar só uma coisa para encerrar. A frase que ali também a Cris diz que a gerontologia está aí para que possamos, como sociedade, ressignificar o envelhecimento. Mas eu acho que ela foi muito feliz com a palavra envolvimento também. Né? Também, porque é ressignificar e envolver, né? Não adianta ressignificar e não envolver. É um envolvimento, né? Achei que ela foi muito feliz com essa palavra, porque envelhecer exige, para ir envelhecendo com S, né, um S maiúsculo, é necessário envolver-se consigo, consigo, é um olhar para si, tá? Um olhar para si mesmo. Pode parecer si mesmo, e se reposicionar no mundo, né? É isso aí. É o se reposicionar, se reconhecer, se reinventar, né? É estar ali. E realmente, vendo por esse prisma da Carla aí, né? A palavra, Cris, o envolvimento estava certo, tá? Ela está assistindo, então dizer para ela que está certo o envolvimento. Porque realmente, a gente ressignifica, vai mudando os significados, vai mudando olhares, mas se não tiver, se não enganjar, vai ficar a coisa muito restrita. Eu quero convidar as pessoas para o nosso próximo encontro. A gente vai ter toda quarta-feira live, tem uma live semana que vem, o programa Saúde da Alma está voltando, semana que vem, na quarta, a gente também vai ter, mas em se tratando de gerontologia, nós trabalharemos no dia 25 de junho, que é uma quarta-feira, às 8 da noite, a gente volta a falar sobre o envelhecendo. Será sempre a última quarta do mês, salvo que ocorra algum problema. Aqui a Cris botou umas risadinhas aqui. Na verdade, ela estava certa. Né? E eu quero também convidar para amanhã de noite, às 20h30, vai ter aqui no YouTube também, da Rádio Papareia, a pauta Conselhos Municipais de Cultura, às 8h30 da noite. A gente tem que, como rádio, tá tratando das questões das políticas públicas, né?
e da saúde, mas o bate-papo Papareia, ele vai acontecer amanhã e a pauta é conselho. E a gente vai se ver de novo na próxima quarta, o programa Saúde da Alma, e lá no dia 25, voltamos para falar sobre o nosso envelhecer sendo, né? Isso aí, meninas. Envelhecer sendo sempre. Então, não sei, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente poder ir encerrando? Não, gostaria de agradecer, não é, a participação de todos, agradecer a vinda da Kátia aqui e a ideia de nos acompanhar, não é, mensalmente aqui no Saúde da Alma, e convidar todos para que continuem nos encontrando às quartas aqui às 20 horas. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite para todo mundo. Primeiro, a primeira música que eu coloquei era do Leonardo Bulcão, e essa próxima aqui é Dani Prado, e eles vão tocar agora no dia 31, o lançamento do disco Através. Tá? Deixa eu ver mais um aqui, a Kátia dando os parabéns. A todos, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem for assistir depois. E lá vai a música para a gente poder ir fechando. Tá bem? Tchau, obrigada. Tá bem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.